Olá, sou Felipe Mufato e estarei apresentando um trabalho para a disciplina de microcontroladores do curso de Engenharia de Controle e Automação. Esse projeto é um radar 360 que detecta objetos em 50 centímetros à sua volta. Ele foi utilizado um motor de passo e um sensor ultrassônico, sendo ambos controlados por um microcontrolador ESP32. O objetivo do projeto é mostrar, dentro de uma área de 50 centímetros, baseado em linha verde, onde não tem nenhum objeto encontrado, e uma linha vermelha caso ele encontre algum objeto à sua frente, detectando também a distância do objeto em relação ao próprio sensor de movimento, sensor ultrassônico, desculpa. Indo para os códigos, começaremos primeiro pelo Arduino, onde foi feito as configurações do ESP32 conjunto com o motor de passo e o sensor ultrassom. Primeiramente foi incluída a biblioteca do motor de passo, e para o sensor ultrassom foi definido duas variáveis para calcular a duração e a distância do objeto. Para o motor de passo, no meu caso, meu motor ele era definido 2048 para uma volta completa, ou seja, 360 graus. Foi definido os pinos 12, 13, 25 e 27 para o motor de passo e configurado em conjunto com o 2048, que é a minha volta completa. Para o sensor ultrassônico foi utilizado o pino 34 e o 32, sendo o 34 para o pino de trigger e o 32 para o pino de eco. Para a primeira configuração, se define o pino de trigger como uma saída de dado e o pino de eco para uma entrada de dado. A velocidade do meu motor foi definida como 3, podendo variar de 1 até 5. O valor de 6 para cima pode ter algum problema em relação à quantidade de corrente que foi emitida, podendo dar problema na bobina. A velocidade de leitura dos dados foi definido no número de 115.200, sendo inicialmente configurável por 9.600. Mas eu precisei ter um valor mais alto de leitura por causa do meu sensor ultrassônico para poder ter uma melhor resposta. Em relação aos códigos, foram criados um entrelace para definir o número de passos que seria necessário para ele completar a convolução, ou seja, a volta completa, em 360 vezes, para poder ter a leitura de dados de cada grau. Com isso, foi necessário 5,68, aproximadamente 69 passos, para ele completar uma volta completa. Então, foi definido em que a cada grau ele dá 5 passos. Porém, se ele der só 5, ele não vai completar 360. Então foi feito alguns complementos, aonde que se dividir o número por 10 e o resto for zero, ou seja, for o número 10 dividido para 10 e o resto for zero, 20 dividido para 10 e o resto for zero, ele vai dar um adicional de menos 6. Por que isso? Porque esse 6 ele vai entrar depois aqui, ou seja, vai dar 5 mais 6 a cada 10, completando 56 na décima volta, que é o correto. E aqui foi feito com o número 100, porque precisava adicionar essas restantes de casa. E adicionado um 9 em relação à aproximação. Esses valores estão negativos para definir o sentido, ou seja, no próximo entrelace vai dar os valores positivos para ele ir e voltar. Existe um delay de 30 milissegundos. Existe um delay de 30 milissegundos para ele dar tempo de fazer a volta. E depois ele chama algumas funções. Depois ele chama uma função em que vai calcular a distância dessa onda que foi emitida pelo sensor e imprimir na tela. Ele irá imprimir na tela o grau e a distância do objeto se foi encontrado. E nisso ele envia na tela esse valor
separado por uma vírgula, a distância do objeto e terminado com um ponto. Essa parte é super importante para a construção do radar no outro código. Abaixo temos o mesmo código, só que de uma forma contrária, que é para ele dar 360 ida e volta. Foi criado um método para calcular a distância do objeto em relação ao sensor. Nisso definiu o pino trigger pro low e esperou 2 milissegundos. E após 2 milissegundos ele seta para alto por 10 milissegundos, ou seja, ele envia a onda por 10 e ele para por 2. Após isso ele desliga. E a duração vai ser definida pelo pulso que o eco vai receber, ou seja, o pino manda uma onda e o eco recebe, e essa duração vai para um cálculo da distância, onde é multiplicado por 0.034, isso é a velocidade do ar, e divide por 2, pois a onda está indo e após isso ela está voltando, ou seja, é necessário dividir por 2 para ter uma precisão, porque senão você teria o dobro da distância, e retorna o valor da variável distância. Já no processing, que é o o embelezamento do radar, foram inclusos alguma biblioteca para fazer a porta serial, para ativar algum evento e a entrada e saída de dados. Foi definido um objeto serial, algumas variáveis, sendo algumas em string, outras floats e outras int. E essa aqui é a definição da fonte. No setup foi feita a resolução da tela, é uma tela lisa, e inicia a comunicação serial, aonde recebe o objeto serial com a minha porta de comunicação 3, que é meu cabo USB, e a minha velocidade de dados. Lembrando que essas duas configurações têm que estar iguais. E coloca um buffer até a definição do ponto, ou seja, esse ponto aqui. O código fonte. Essa é uma função de desenho. Vai preencher as formas com alguma cor, com a fonte, e aqui simula aquele desfoque de movimento que mostra a linha da frente e uma bem borradinha para trás. Aqui é a cor para preencher, aqui é o retângulo, aqui é definida a cor verde, e aqui ele chama algumas funções para desenhar na tela. Existe um evento primário, que ele chama o objeto, e disso ele recebe os dados. Aqui ele está recebendo os dados que foi enviado para cá, assim que é feita a comunicação entre o Arduino e o processador. Aonde aqui ele vai ler o ângulo, ou seja, ele vai pegar do index 2, que é os 2 pontos, ou seja, daqui, ele vai ler dos 2 pontos mais 1, ou seja, a próxima coisa, até o index 1, que é a vírgula. Ou seja, ele vai ler dos 2 pontos até a vírgula, ou seja, o que está aqui no meio, que no caso é o i, que é o ângulo. E aqui a distância ele vai ler que é da onde? Da vírgula, index 1, mais 1 para não pegar a vírgula, até o ponto que foi feito aqui, que foi definido aqui em cima. Aqui ele converte de um número em string para um número inteiro e recebe nessa variável. Aqui é a mesma coisa, ou seja, agora o meu ângulo está em inteiro, assim como minha distância. Essas são as funções de desenho na tela, onde essa desenha aquele radar, essa desenha se existe um objeto ou não, essa desenha a linha que fica girando, e essa desenha os textos na tela, que vai dizer se foi encontrado ou não algum objeto. Esse foi meu projeto. Obrigado.